Então, hoje eu vou começar a falar sobre o Espírito Santo, né? A importância que ele tem para a gente. E a gente acabou de ouvir uma música do Espírito Santo, chama Espírito Santo, da Fernanda Brum. A gente não coloca a música aqui por causa dos direitos autorais do YouTube, mas eu vou ler um pedaço. Então, Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Então, aí a música que fala do Espírito Santo. Muito lindo esse hino. E hoje a gente vai falar do Espírito Santo. Kel, você consegue dividir? Então, a primeira coisa que eu pedi para Já, eu já. peguei. Como é que é? Já, já eu consigo. Ah, tá. Já já, porque tá carregando aí? Tá. Então, a primeira coisa que eu peguei é a gente vai aprender hoje sobre o Espírito Santo, certo? Então, a gente tem o Pai, né, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, quando o mundo foi formado, né, a gente tem lá na tradução da Bíblia, a gente tem no singular, né, que a gente tem no singular, né, que a gente tem tudo no singular, mas na forma original a gente tem no plural. Então não é e disse Deus, haja água, e disse os deuses, hajam águas. Por quê? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Já no início, na formação do mundo, já havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente já tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já na formação do mundo, certo? Então, a gente vai aprender sobre o Espírito Santo. Como que a gente se relaciona com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Jesus, ele veio aqui na Terra, né? Ele é a imagem de Deus Pai, que se fez carne, esteve aqui no meio da gente, se fez carne e voltou para o céu. E quando ele foi, ele mandou o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo segundo a Bíblia? O que ele pode fazer por nós? Isso que a gente vai aprender hoje. Quem é o Espírito Santo? Certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu consigo compartilhar, Kel? Ah, eu acho que eu consigo. Peraí. Kel, eu acho que você pode colocar aí para compartilhar. Porque eu consigo, se eu conseguir compartilhar a tela, você consegue colocar aí para eu compartilhar? Já tá carregado aqui, amiga. Só preciso clicar no link. Dois segundinhos. Mas se você colocar para eu compartilhar é rapidinho, eu compartilho. Não, mas se eu colocar para compartilhar, ele vai querer compartilhar a minha tela. Não a Não, sua. é só você colocar me autorizar para compartilhar. Você aperta para baixo e você me autoriza para compartilhar. Entendeu? Não. Vamos ver se eu. Vê se você consegue. Agora sim. Estão vendo a minha tela? Estão? Sim. Ótimo. Ok. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Certo? A Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Então, vamos lá. Jesus promete o Espírito Santo. Então, João 14, do 15 ao 17. Vamos lá. Karina, você quer ler?
Você pode ler aqui, ó, se não tiver muito pequeno. Leio. Jesus promete o Espírito Santo. João 14, 15, 17. É assim que fala. Isso. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ok, olha isso, tá? Então, olha aqui que está falando aqui. Se vocês me amam e obedecem aos meus mandamentos, isso é Jesus falando. Eu pedirei ao Pai, né? Ele vai pedir a Deus. E ele lhes dará outro encorajador, porque Jesus, ele era um encorajador. Então, ele vai dar um outro encorajador, que nunca vai deixar, que nunca vai te deixar. E esse encorajador, ele vai ser o Espírito da verdade. Ó, então o Espírito Santo, ele já pode ser considerado como um encorajador e como um Espírito da verdade. O mundo não pode receber, ou seja, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não amam a Jesus, elas não têm o Espírito Santo. Então, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Então, as pessoas no mundo, elas não o veem e não conhecem o Espírito Santo. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O que é esse estará em vocês? Ele habita com vocês e ele estará em vocês. O que significa isso? Enquanto Jesus estava no meio deles, o Espírito Santo habitava com eles. Então, o Espírito Santo estava no meio deles, porque o Espírito Santo estava com Jesus. Então, estava no meio de Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus mandou o Espírito Santo e aí o Espírito Santo veio para nós, morar em nós. Agora o Espírito Santo está dentro de nós, certo? Então olha a diferença. Habita com vocês e depois estará em vocês. Então, antigamente ele estava no meio das pessoas ali com quem Jesus falava. E depois, quando Jesus morreu, ele estava ele estaria nas pessoas. Significa que o Espírito Santo está dentro de nós, ok? Então, vamos lá. Quer continuar, Karina? Judas? Continuo. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. João Ok. 14, 26. Então, ó, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele, né? Então, aí, novamente, Espírito Santo virá para morar dentro, né? E não só o Espírito Santo, como, né? Espírito Santo, Jesus, tudo ali para vir ali para dentro da gente. Quer continuar lendo João 14, 26? Pode ser. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Opa, olha aí. Mas o Pai, quando o Pai lhe enviará o encorajador quem é? O Espírito Santo, né? Como representante, o Espírito Santo, ele é representante de Jesus, né? Ele ensinará todas as coisas. Então, olha, a gente já viu que ele é um encorajador, que ele é um Espírito da verdade. Agora a gente está vendo ali que ele é um professor, que ele vai ensinar todas as coisas, né? E ele os fará lembrar de tudo que eu disse, certo? Então, tudo que Jesus disse,
ele fará lembrar e ele ensinará outras coisas também. Pode continuar, Só Kel. um detalhe, Ru, por isso que é muito importante a gente ler as escrituras, por isso que é importante a gente saber, porque ele vai lembrar, mas a gente só lembra do que a gente sabe, a gente só lembra do que a gente já viu. Então, às vezes, a gente só bateu um olho, mas ele é capaz de puxar na nossa memória. Então, por isso que é importante a gente alimentar a nossa memória para que ele possa resgatar o que já foi visto, lido, Sim. ouvido. Sim, e mais para frente eu vou ensinar a vocês como o Espírito Santo fala com vocês. Várias vezes eu acordei com algum versículo da minha cabeça, tipo, algum versículo assim, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua força, alguma coisa assim, sabe? Algum versículo na cabeça. É, algum versículo, o Espírito Santo falando algum versículo para mim. Ou seja, se eu não tivesse lido, como que o Espírito Santo ia falar? É uma forma do Espírito Santo falar com a gente, através da Bíblia, lembrando versículos na nossa mente. Então, é muito importante a gente ler a palavra, a gente está ali em conexão. Continua, Kel. 27, né? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Exato. Então, assim, olha, essa é a parte, quando Jesus estava praticamente se despedindo dos discípulos, tá? Então, ele fala que ele iria embora, né? Que ele estava praticamente indo embora e que ele precisava ir para o Espírito Santo vir e seria bom ele ir embora para o Espírito Santo vir e voltar. E aí ele fala até de, né, quando a mãe vai ter um filho. É ruim sentir as dores, mas quando o filho vem, a sensação de ter o filho é boa. Ele faz até essa alusão, que é a alusão quando ele vai embora, porque o Espírito Santo vai vir. Então, o Espírito Santo é uma coisa boa. E a gente vai ter a reconexão com Deus, que isso é incrível. Então, ele também fala isso, porque quando Jesus morre, ele nos reconecta com Deus. Então, a gente tem a conexão direta com Deus. A gente não precisa mais de ninguém no meio entre Deus e a gente. Hoje a gente fala diretamente com o nosso Pai, né? A gente fala aqui, a gente tem o privilégio de falar aqui e ele ouvir diretamente, né? Então, ele deixou um presente, olha isso, paz, plena paz. Você pode ter plena paz, porque isso é um presente que Jesus deixou para você, certo? E o mundo não pode te dar essa plena paz. Você não tem essa paz no mundo, você tem essa paz com Jesus. E ele fala, não se aflija e nem tenha medo. Então, gente, na Bíblia está escrito muitas vezes para você não ter medo, muitas vezes para você não ter medo, tá? Porque ele está com você. Continua, Kel. João 15, do 26 ao 27. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês Olha também. outra coisa. Encorajador de novo, e ele é o Espírito da verdade. Então, né? Encorajador, professor, aqui, Espírito da verdade, e ele testemunhará a respeito. Então, muitas pessoas, como foi o caso da Isa, quem conheceu a Isa, ela se converteu ao cristianismo sozinha, dentro do quarto dela, ela teve uma experiência com o Espírito Santo e ela se converteu sozinha dentro do quarto dela. Então, bem incrível, né? Mas foi assim que ela se converteu. Então, por quê? Porque ele testemunha sobre Cristo. Continua, Kel. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Testemunhar é declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Então, eu coloquei aqui o que é testemunhar, né? Porque ele está falando para os discípulos, né? Jesus está falando por discípulos. Então, vocês também têm que testemunhar ao meu respeito, porque vocês estão comigo desde o início. Então, a nossa função aqui também é testemunhar a respeito de Jesus, né?
o que a gente ouviu sobre Jesus, o que a gente conhece sobre Jesus e o que a gente vai viver. A partir de agora, a gente vai começar a viver experiências muito loucas com Jesus. E aí, conforme você se sentir preparada, você vai poder também testemunhar e falar as experiências que você está vivendo com Jesus, né? Claro que cada um vai ter seu tempo, e aí, quando você se sentir preparado, você vai poder falar. Certo? Então, essa parte aqui foi Jesus prometendo o Espírito Santo, tá? Agora, vamos lá para a obra do Espírito Santo. Kel, eu vou pedir para você continuar lendo, porque a Karina, quando a gente lê, a gente não presta muita atenção, e a Karina está aqui para prestar atenção, e você não precisa prestar atenção, porque você já é macaca velha. Vai lá. Só um detalhe, Ru, eu Posso até falar peguei a uma minha coisa? Bíblia aqui mais antiga. Oi, Cá. Pode sim, Cá, Posso falar uma coisa? pode. Uma dúvida. Sabe o que eu acho? Eu acho incrível quando as pessoas, quando vocês assim, peraí, minha câmera tá meio. Eu consigo olhar direto na câmera porque o fio tá curto, tá, gente? Tá Então tranquilo. eu acho incrível assim quando vocês falam versículo tal. Como que vocês conseguem gravar essas coisas, gente? João falou no trecho do livro desse versículo. Eu acho incrível isso. Eu acho, gente, porque aí dá uma sensação assim de que é o Espírito Santo mesmo falando, né, para vocês ali, lembrando do versículo, lembrando daquela passagem. Eu acho incrível como vocês lembram. Eu acho que, se depender da minha memória, eu estou lascada. Então, vai ter coisa que ele vai lembrar mesmo, tá? Tem muita coisa que ele vai lembrar. Mas isso é com o tempo, isso é com o tempo. Porque eu não lembro muita coisa, não. Ó, Mas tem Cá, gente que tem uma memória incrível. eu tenho uma memória mais visual, por isso que eu gosto de escrever. Quando a Ruth falou que ia ser o tema Espírito Santo, eu dei uma olhada aqui que ela me mandou esse link. Eu lembrei que eu já tinha escrito aqui sobre o Espírito Santo. E aí eu escrevi algumas coisas sobre ele, tipo as palavras principais sobre ele. E aí eu fui ler que dia que eu li. E aí eu vi que foi, quer dizer, onde que eu li que falava sobre ele? Lucas 12. Então, aqui eu sei que em Lucas 12, no meu rodapé, tem algumas coisas legais falando sobre o Espírito Santo. Então, na verdade, é isso. Tipo, ele vai lembrando, tipo, ó, você já estudou sobre isso, daí busca lá. E de uma coisa você vai buscando na outra, e tem o Google também para ajudar a gente, né? Então, não é nada super sobrenatural. Na verdade, a gente já tem, ele só vai lembrando onde a gente tem essas coisas. Uma coisa que eu ia falar é que as Bíblias antigas, elas colocam sempre que o Espírito Santo é consolador. Então, a Ferreira, Almeida, Ferreira, né? É consolador. Eu tinha um relacionamento bem restrito para o Espírito Santo, porque eu achava que ele só podia me consolar. A gente só precisa de consolador quando a gente está lascada. Quando eu comecei a ler a Bíblia nova, a NVI, que na verdade é só a tradução que foi feita de forma diferente, eu comecei a ver ele de forma diferente. Peraí, ele não só me consola quando dá ruim, ele me encoraja a fazer as coisas certas. Então, as traduções também, elas trazem uma clareza muito maior. Enfim. Mas eu vou falar. Aqui na Bíblia NVI, ele está como conselheiro. Também. Mas eu vou falar para vocês quando eu vou explicar quem é o Espírito Santo, o que eu vou falar para vocês? Que na palavra grega, no grego ele é traduzido, né? Nas traduções, é traduzido como consolador, encorajador, conselheiro ou auxiliador. Mas quando você traduz do grego para o português, o que ele significa exatamente é alguém que se coloca ao seu lado e presta assistência a você. Então, quem é o Espírito Santo? É exatamente isso. É alguém que está ao seu lado, prestando assistência a você. Então, por isso que eles colocam essa palavra: encorajador, conselheiro, auxiliador, consolador. Porque não tem uma palavra que signifique exatamente isso. Alguém que está do seu lado, prestando assistência a você. É um ajudador. Tá? Mas é exatamente isso. Se você quiser saber exatamente o que significa a palavra grega no original, escreve aí: alguém que se coloca ao seu lado e presta assistência a você, tá? É isso. Que lindo! Então serve para todas as coisas, né? Para encorajar, para consolar, enfim. Então pode ler João. Porque assim, gente, alguém está do seu lado e presta assistência a você, ela pode te consolar, te encorajar, te aconselhar, te auxiliar. Todas as palavras
Que são lindo. boas, né? E, na verdade, nenhuma palavra diz exatamente o que quer dizer, que é alguém que está ao seu lado, que presta assistência e te ajuda em tudo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a Tá. obra do Espírito Santo. Beleza, então em João 16, do 5 até o 15. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então, gente, o Espírito Santo, ele também é Deus, tá? É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também é Deus, ele tá ali, é uma trindade, mas ele está ali dentro de você, tá? E não adianta a gente olhar uma pessoa e ficar apontando, você tá errado, isso não tá certo. Não, sabe por quê? Porque quem simplesmente convence de que algo não está certo ou não é o Espírito Santo. Então, a gente tem que orar pela pessoa, porque o Espírito Santo convence a pessoa de que aquilo não está certo, entendeu? O Espírito Santo já me convenceu de tanta coisa que eu mudei tanto, mudei a minha personalidade, mudei tanta coisa em mim, porque o Espírito Santo convence. Não é a gente, não adianta apontar o dedo, não adianta a gente apontar o dedo falando que aquela pessoa está errada. Não julgueis, porque você será julgado. Não julgue, não julguem o seu amiguinho, porque isso não pode, tá bom? Então, quem convence é o Espírito Santo, tá? E aqui, ó, olha o que ele fala aqui. Ele, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Quem é o governante desse mundo? O governante desse mundo é o diabo. Então, ele também trará o juízo, certo? E outra coisa, ele é o Espírito da verdade. É ele que trará a verdade ao mundo. Ele que convencerá as pessoas da verdade. Ele que convencerá muitos do que é o que é a verdade, o que realmente abrirá os olhos de muitas pessoas, tá? Ele, então, assim, ele que vai trazer o que as pessoas realmente precisam, tá? Ká, se você quiser, depois eu te mando esse link, você vai ter tudo, tá? Nem precisa tirar foto. Vamos lá, continuando. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então, Obrigada. vamos lá. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? O Espírito Santo, ele tem personalidade, embora ele não tenha um corpo físico, tá? Ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem ciúmes, tá? Olha aqui, o Espírito Santo é meu ajudador, meu encorajador, meu melhor amigo. Ele é o Espírito de sabedoria. É ele quem nos dá o poder, tá? Jesus nos dá autoridade e o Espírito Santo nos dá o poder. A palavra grega em português é traduzida como consolador, encorajador, conselheiro, auxiliador, mas na verdade significa alguém que se coloca ao seu lado e presta assistência a você, tá? Então, vamos lá. Se ele é alguém que se coloca ao seu lado, se ele é o Espírito da verdade, se ele sabe tudo,
ele sabe de tudo, ele ouve, ele é onisciente, onipresente e onipotente, o que significa que ele está em todos os lugares, ele ouve tudo e ele sabe de tudo. Por que, por exemplo, que quando você tem um perrengue, você vai pedir ajuda para outra pessoa, se não para o Espírito Santo? Porque se você precisa de estratégias para sua empresa, você vai pedir estratégias para outras pessoas e não para o Espírito Santo. Sabe por que você vai pedir conselhos para humanos quando você tem o Espírito Santo? Ele sabe conduzir uma empresa muito melhor do que você. Ele sabe conduzir a sua carreira muito melhor do que você. Ele sabe resolver qualquer problema muito melhor que você. Ele sabe como resolver os seus problemas financeiros muito melhor que você. Ele sabe estratégias para você ganhar dinheiro muito melhor que você. Sabe o que você tem que fazer? Pergunta pro Espírito Santo, certo? Aí a gente tem um probleminha. Será que a gente ouve o Espírito Santo? Como a gente ouve o Espírito Santo? Então fica aí ligadinha no canal que eu vou falar como vocês ouvem o Espírito Santo. Espera. Agora, lembra que eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa? Lembra disso? Né? Eu falei que ele é uma pessoa, que ele tem personalidade, que ele tem inteligência, que ele tem sentimentos, que ele tem ciúmes. Agora, como que eu vou provar para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Olha os atributos do Espírito Santo que somente uma pessoa tem. Ele tem conhecimento, ele nos sonda, ele nos ama, nós podemos mentir para o Espírito Santo, ele sente ciúmes e ele intercede por nós, ele ora por nós. Ou seja, tudo coisas que pessoas fazem, né? Começando por ciúmes. Vocês sabiam que o Espírito Santo sente ciúmes de vocês? Então, olha aqui. Olha esses versículos. Kel, você pode ler esses versículos que falam certos atributos? Ah, e ó, eu vou escrever aqui também. Ai, não, aqui, ó. Ele se entristece. Amiga, explica esse que a gente pode mentir para ele. Fale mais sobre isso, Vai, senhora. Na verdade, a gente vai, faz isso. não, vai estar aqui, vai estar Tá. Ufa, nesses a pessoa versículos. fica até o final. Saiu nessa hora, eu falei, vou dar uma enganadinha nele. Não, desce lá, Dabi, não cai nessa não. Vai estar aqui, vai estar aqui. É que assim, Ufa. o que eu quero dizer é assim, é que tem versículos que falam que as pessoas estavam. Você mentiu para o Espírito Santo, ou o Espírito Santo está com ciúmes, ou você está entristecendo o Espírito Santo, ou o Espírito Santo te ama, ou o Espírito Santo está sondando o seu coração. Ou seja, tudo atributos que são de seres humanos e que é como assim o Espírito Santo está se entristecendo? Quem se entristece é quem tem sentimentos, é uma pessoa. Quem tem sentimentos, ou seja, é uma pessoa, tem uma alma, ou seja, o Espírito Santo tem atributos de pessoa, ele tem uma personalidade, ele tem, né, ele não tem corpo físico, não, Como mas ele escreveu tem a Lê ali, sentimento. não é um foguinho, uma coisa que aí eu tô sentindo, não, é uma pessoa. É Ele é uma uma pessoa. pessoa, ele tem sentimentos, entendeu? Então vamos lá, lê aí que vocês vão entender. Beleza. Então, Atos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. olha lá, o irmãozinho foi lá, pegou o dinheirinho, roubou o dinheiro, enfiou no bolso e mentiu para o Espírito Santo, entendeu? Então, opa, você mente para quem? Você mente para uma pessoa, né? Então, continua, Kel. Romanos 8:26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ai, gente. Então, interceder, gente, é orar. Então, o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, ou seja, ele chora por nós
para Deus nos abençoar. Então, assim, enquanto Espírito Santo, enquanto nós estamos sofrendo, ou enquanto nós estamos aqui vivendo, ele chora, me arrepia, gente, ele chora por nós com gemidos que não podem ser ditos em palavras. Olha, me arrepia toda. Bora lá. Como ele é fofinho! E às vezes a Vai lá. gente não sabe orar, e aí ele traduz, né? Tipo, ele sabe o nosso sentimento, e daí ele leva para o Senhor a oração correta, digamos assim. Tiago 4:5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado em nós, por Deus, colocados por Deus em nós, tem ciúmes? Sim, é que eu não encontrei o outro versículo, tá? Tem um versículo que fala que o Espírito Santo tem ciúmes, tá? Então, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, né? Então, a gente tem que ter, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da gente, porque o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E lá em Efésios 4:30, não entristeçam. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Você é propriedade do Espírito Santo. Tá, isso aqui não faz parte da Bíblia, tá? Eu que coloquei. Então, gente, olha esse versículo. Você é propriedade do Espírito Santo. Ele vai te resgatar como propriedade. Ele tem ciúmes de você. Entendeu? Você tá entendendo? Você é propriedade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E mesmo assim, ele sendo uma pessoa, você tá aí. Ele é uma pessoa. Ele tá aí dentro de você. Ele quer se relacionar com você todos os dias. E você ignora ele muitos dias. Como você acha que você se sentiria se você tivesse um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa gostasse muito de você e você simplesmente, essa pessoa ignorasse você? Essa pessoa não te desse bom dia, essa pessoa não falasse com você, essa pessoa não desse a mínima para você, essa pessoa não ligasse para você. O Espírito Santo tem sentimentos, tá? Então, o Espírito Santo também se entristece, tá? Não é ele que vai embora da tua vida, é você que se afasta dele. E toda vez que você se afasta dele, você começa a ficar triste, porque começa a ficar um buraquinho aí, porque é ele que preenche o seu coração, é ele que preenche a sua vida daquilo que falta, sabe? Então, é isso. Você precisa buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa procurá-lo, você precisa falar com ele, você precisa, imagina se você é casado com alguém e você acorda, você não olha para a cara dele, você não dá bom dia, você vai fazer as coisas, você vai fazer as suas compras, você não fala o que você comprou, você não mostra as suas compras, você não conta para eles as suas decisões, você faz o que você quer da sua vida, você não conta, você não está nem aí, você toma as decisões, você não conta nada, você não se comunica. Como que você acha? Você acha que isso realmente é um relacionamento? Você acha que esse relacionamento vai perdurar? Não, não vai perdurar. Então, pensa no seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele precisa ser um relacionamento da mesma forma que é um relacionamento com uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aí dentro de você. E ele está buscando por esse relacionamento. Ele está esperando esse relacionamento. E sabe o que acontece? Ele é educado, tá? Ele não vai te incomodar se você não der atenção para ele, se você não procurar ele. Ele é extremamente sensível, ele jamais vai se impor na sua vida, ele sempre vai ser gentil, tá? Ele sempre vai até você se você pedir, ele sempre vai falar com você de forma suave, certo? Ele sempre vai falar com você quando você estiver calmo, nos seus dias agitados, quando você estiver assim, você nunca vai conseguir ouvir o Espírito Santo,
nos dias que você tá, tipo, muito preocupado e, ai, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Não. Se você quiser ouvir o Espírito Santo, você precisa acalmar seu coração, você precisa acalmar sua alma, você precisa respirar, você precisa, sabe? Olha, o Espírito Santo, ele vem na calma, ele vem com a calma, com, sabe? Ele vem, não adianta você achar que você, com todas aquelas vozes, com a sua mente agitada, você vai ouvir. Você não vai ouvir o Espírito Santo dessa forma, tá? Como eu me relaciono com o Espírito Santo? Seja intencional, tá? Você precisa de intencionalidade. Então, como que você vai se relacionar com o Espírito Santo? Imagina que você vai ter um relacionamento com a pessoa. Então, dá bom dia para o Espírito Santo. Imagina, né? Como se você falasse com uma pessoa aí do seu lado, né? Você dá bom dia, você conversa com ele, você conta o que você vai fazer. Ele já sabe o que você vai fazer, mas ele quer que você converse com ele. Você conta o que você vai fazer, você conta o que as pessoas estão fazendo com você, você conta o que você está sentindo, você fala, poxa, ai, eu tô tão cansada, Espírito Santo, ai, me ajuda, me dá uma forcinha aí. Ai, Espírito Santo, olha, meu carro tá tão ruim, me ajuda aqui, o que que eu faço? Ai, Espírito Santo, olha, eu tô com uma dificuldade nisso aqui, olha, eu preciso de um conhecimento aí, me manda um conhecimento do alto. Ah, Espírito Santo, eu estou precisando de mais renda. Espírito Santo, eu estou precisando de mais cliente. Olha, me manda mais conhecimento. Como que eu posso fazer para conseguir? Vai conversando com ele. Você pode conversar com ele o dia inteiro. Ele é seu melhor amigo. Conversa com ele o dia inteiro. Você vai ficar parecendo uma maluca. Mas tá ótimo. Ele é seu melhor amigo. Entendeu? Então, olha lá, você se relacionando com o Espírito Santo. A Bíblia parece uma forma de. É difícil a gente ler a Bíblia, né? Mas, quando você vai ler a Bíblia, é muito legal, porque ele te traz revelação da Bíblia. E ele te mostra coisas ali que você sozinho você não consegue ver. Então, quando você for ler a Bíblia, você pede para o Espírito Santo, me ajuda, me traz revelação disso que eu vou ler, me mostra o que eu preciso nesse momento, ou até mesmo você pode perguntar para ele, o que que eu leio agora? Ou até mesmo no seu devocional, você pode falar assim, o que você quer que eu faça agora? Né? Você pode perguntar para ele como ele quer se relacionar com você naquele momento, né? Então, o Espírito Santo, ele traz revelação, ele te ensina. Olha isso, tá? Isso aconteceu ontem. Eu até falei para a Karine e para a Kel. Eu tava eu comecei meu devocional, eu fechei o olho e fiquei ouvindo ele ali, né? O Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim: vai lá e coloca Beethoven. Vai lá e coloca Beethoven para você fazer o seu devocional hoje. E aí eu falei assim, Beethoven? Por que Beethoven? Eu nem escuto música clássica. Eu falei assim, tá bom, vou colocar Beethoven. Aí fui lá e coloquei Beethoven, fechei o olho e continuei ouvindo Beethoven. Aí ele pegou e falou assim para mim, aí ele falou assim, você sabia que... ele falou assim, você sabia que todas as composições dele foi dadas para ele sobrenaturalmente por Deus? Aí eu, uau! Todas as composições de Beethoven foi dadas sobrenaturalmente por Deus. Que máximo! Aí Deus pegou aí o Espírito Santo falou assim para mim: e as coisas que vão acontecer na sua vida também vão acontecer sobrenaturalmente, porque vão ser dadas por Deus também. Aí eu, uau, que máximo! Aí, legal, né? Depois eu fui lá, li a Bíblia e tal. Aí fiquei curiosa e fui ler sobre Beethoven. Gente, eu descobri que Beethoven ficou surdo aos 26 anos. E as melhores peças que ele compôs, compôs, né, as peças musicais. Depois dos 26 anos, ele compôs surdo as melhores peças musicais. Só pode ser sobrenatural. Como alguém surdo compõe peças musicais? Tipo, loucura. E eu nem sabia disso, gente. Eu nem sabia.
Foi muito Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. Então, o Espírito Santo, ele te traz revelações, ele te ensina coisas, ele te traz coisas incríveis, coisas lindas para vocês aprenderem, tá? Oração. Na sua oração, se você não sabe orar, peça para o Espírito Santo vir ali interceder te ajudar a interceder, sabe? Quando você fecha o olho, deixa que o Espírito Santo seja a inspiração das suas palavras, sabe? Não, que você não ore só com as suas próprias palavras, mas que você deixe as palavras fluírem, que as suas palavras sejam as palavras dele, entendeu? Porque ele sabe o que acontece com as outras pessoas. E você, por exemplo, eu estava orando no domingo por uma outra pessoa e eu simplesmente nem sabia da vida da pessoa, eu comecei a falar assim, pai, quando essa pessoa, quando essa tal fulana estiver na cama, sozinha, chorando, triste, que o Senhor console ela, blá, 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 e ela começou a chorar sabe, e gente, eu nem conheço, eu simplesmente senti de orar isso, e saiu da minha boca. E depois ela pegou e falou assim, você orou todas as coisas e falou todas as coisas que eu sinto quando eu estou deitada na minha cama, que eu me sinto sozinha, que eu me sinto triste, que eu sinto isso, isso, isso. Por quê? Foi de mim? Não, não foi de mim, porque sozinha eu não consigo, mas o Espírito Santo, quando você deixa fluir, as suas palavras se tornam as dele, então você deixa a sua memória, você deixa a sua mente leve, solta, livre, e aí as palavras começam a vir, certo? Conversas do dia a dia. Conversa com ele o dia inteiro, gente. Ele é seu melhor amigo. A Kel é minha amiga, a Karina é minha amiga, a Letícia, eu tenho um monte de amiga aqui que eu falo o dia inteiro pelo WhatsApp. Então, comecem a falar com o Espírito Santo o dia inteiro, gente. Aprendam com o Espírito Santo. Peça para ele te ensinar não somente a Bíblia, mas você sabia que você pode perguntar qualquer coisa para o Espírito Santo? Você pode perguntar coisas da sua área para o Espírito Santo. Você pode perguntar coisas, você fala assim, Espírito Santo, eu quero aprender um novo método de massagem, sei lá, alguma coisa que eu quero lançar no mercado e eu quero fazer algo incrível. Cara, ele manda para você, entendeu? Olha isso. Ontem eu fui comprar um presente para uma amiga, ela me deu uma lista de 50 livros que tem na lista dela, lá de livro. E eu peguei e perguntei, Espírito Santo, qual livro ela mais quer desses 50 livros que ela me mandou? Eu quero 3. Aí ele me disse. Eu fui lá e comprei 3 e mandei para ela. Aí ela pegou assim, aí ela me mandou resposta assim, Ruth, quem tem o Espírito Santo brilha, né? Esses eram os 3 livros que eu mais queria. Aí eu falei assim, eu sei, é claro que eu perguntei para o Espírito Santo, mas é o máximo, né, gente? Quem tem o Espírito Santo brilha. Por quê? Tudo você pergunta para ele. Ó, você quer dar um presente? Você vai lá e fala, Espírito Santo, o que essa pessoa está precisando? Ele vai lá e ele te conta. Você pode perguntar tudo para ele. Escreva carta. Se você não é boa assim na conversa, escreve carta para o Espírito Santo. Escreve carta. Depois ouve a resposta, ouve o que ele fala, tá? Obras. Na Bíblia está escrito que nós vamos fazer obras ainda maiores que Jesus, né? Então, nós estamos aqui para curar doentes, para fazer obras ainda maiores que Jesus. Então, que a gente possa estar aqui também para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, né? Para a gente ver milagres e maravilhas acontecerem também, porque o Espírito Santo, ele traz poder, então ele traz poder para a gente operar milagres e maravilhas aqui. E rendição diária ao Espírito Santo, então mostra aí que você, olha, eu controlo a minha vida, mas você governa, entendeu? Então, assim, eu controlo a minha vida, mas você governa. Então, dá o governo da sua vida para ele e você controla, certo? Amiga, E aí,
Oi. Só um pouquinho para você não perder a linha de raciocínio, que você vai mudar de tópico. Mas eu queria trazer aqui algumas coisinhas que eu recebi em box e eu acho que vai ser importante a gente trazer isso agora. Voltando lá em Atos 5:3, quando, só para vocês entenderem o contexto, tá? Na época, Jesus já tinha morrido e eles combinaram entre eles que as pessoas que divulgariam Jesus, que seriam, né, os discípulos e que iam divulgar o evangelho de Jesus, eles iam vender tudo que era isso que eles faziam, né? Eles vendiam tudo que eles tinham e eles andavam juntos, em comunidade. E aí, todo o dinheiro arrecadado, eles dividiam entre a comida para as viúvas, eles ajudavam as comunidades que eles frequentavam. E aí, Ananias e a esposa, Safira, eles toparam participar da comunidade. Então, eles falaram, ó, vai lá, vende tudo, vem aqui e traz o dinheiro. Quando eles chegaram com o dinheiro, Ananias falou, rapaz, não vou dar todo esse meu dinheiro para esse povo aqui, não. Vou comer tudo do deles, mas vou ficar com uma partezinha para mim. E aí, ele mentiu. Quando ele mentiu, que foi essa parte aqui. Então, Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Por quê, gente? Porque não tem essa da gente falar, tá dentro de casa ainda e falar, ai, amiga, já tô chegando. Não tá chegando, você não saiu de casa. São pequenas mentirinhas, sabe? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente mente para alguém, a gente mente para o Espírito Santo, porque ele tá junto com a gente. Então, não tem... Ele mentiu para Pedro e para todo mundo, mas na verdade ele mentiu para o Espírito Santo. Então, né, eu lembro que um tempo a Lê falou assim, nossa, eu não vou nem falar que eu tô chegando se eu não tô, né? Então, assim, eu tenho atenção a isso. Eu tô chegando na casa da minha cliente, eu falo, tô chegando. Aí eu falo, cheguei, porque eu quero dizer que eu realmente tô chegando, eu já tô chegando mesmo, mas são essas coisinhas, e é nos detalhes, sabe? É nos detalhes que às vezes Satanás ganha o nosso coração, porque foi isso que aconteceu. Ele pegou uma partezinha e ele ia ter a parte de todo mundo. Eles iam ter todos, ele ia ter o dinheiro de todo mundo. E aí o que acontece que foi que Ananias teve um fim trágico, não vou dar spoiler para vocês lerem, e a esposa dele também mentiu. Ela teve a chance de falar a verdade, ela também mentiu, tá? E a outra questão, Ru, é que você leu aí em Tiago 4:5. Só que, na verdade, é muito importante essa parte, por isso que eu vou fazer questão de ler aqui. Que você falou que você não achou sobre o ciúme, mas você achou sim, amiga. Mas é um versículo antes, junto com esse, tá? Diz assim, adúlteros, não percebem, Tiago 4, do 4 ao 5. Adúlteros não percebem que a amizade nem o mundo, não, a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Aí vem o versículo. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Aí eu vou ler o rodapé de uma Bíblia que eu tenho aqui que fala sobre isso, que, gente, vai abrir a cabeça de vocês. Lembram que Jesus é a nossa noiva, né? Então, Jesus é a nossa noiva. A gente tem intimidade com ele. Ele vem nos buscar como noiva. Então, aqui fala, no rodapé, no Antigo Testamento, Israel é descrita como a noiva de Javé. E tem várias citações em Isaías, em Jeremias, em outros lugares aqui. Essa representação era familiar aos leitores judeus de Tiago. Então, lembrando que isso foi escrito que Tiago escreveu para os judeus. Tiago argumentou que, através do comportamento egoísta e faccioso, seus leitores estavam procurando a amizade com o mundo. Eles estavam quebrando o concerto com Deus e cometendo o quê? Adultério espiritual. Agora que vai abrir um pouco a cabeça de vocês para esse versículo. Deus não toleraria um rival. Ele requer total e completa aliança com o povo com a qual ele se uniu, chamando seus leitores de adúlteros e adúlteras. Aqui não está falando de homem e mulher quando fala adúlteros. É óbvio que a gente sabe que também não é legal, mas aqui está falando de adultério espiritual, quando a gente se relaciona com outros deuses, quando a gente dá a glória que é para ser do Senhor para outros deuses. Deus vai lá e te dá uma graça e você agradece a outras pessoas, né? Tiago queria aguçar as suas consciências, encorajar o arrependimento e renovar o compromisso deles de amarem e obedecerem somente a Deus. Então, sim, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E ele fica triste, ele fica com ciúme quando a gente se relaciona com outros deuses, quando a gente permite que o nosso coração seja inclinado para outros, né, para outros deuses. Então,
Eu acho que o contexto ajuda um pouco nessa questão do ciúme. E eu acho que não é nem só deuses, né? Quando o nosso coração ele é preenchido com outra coisa. Por exemplo, quando a importância do nosso coração está, quando o nosso coração por exemplo, quando a importância do seu coração é o dinheiro, quando a importância do seu Isso, quando coração alguma coisa é ganha o nosso uma coração. pessoa, Isso, um é relacionamento. exatamente Ai, um meu Deus, se ele relacionamento. terminar comigo, eu vou morrer. Não vai não, filha, tá tudo bem, tá? O oxigênio não depende disso. Então, são pessoas, coisas, né? Ai, meu carro, minha casa, tudo que ganha o nosso coração, ele tem o ciúme. Então, é isso. Exatamente. Então, como eu ouço o Espírito Santo? Primeiro, você pode ouvir o Espírito Santo através da Bíblia. Como? Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo ele pode falar com você através da Bíblia, né? Por exemplo, não é uma forma muito legal da gente pegar e sair sorteando e abrir a Bíblia assim e falar, ai, Deus fala comigo, né? Mas eu, por exemplo, às vezes eu peço, ai, Espírito Santo, me dá uma passagem, e eu ouço ele falar comigo assim, num pensamento, e ele me fala, e aí ele vai lá, e ele já me deu uma passagem assim, né? Porque eu estava perguntando o que eu faço, né? Porque eu estava terminando um relacionamento. E aí ele me deu uma passagem na cabeça. Eu fui lá ver e a passagem estava escrito assim: você não vê que eu faço uma coisa nova? Você não está vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Tipo, aceita a coisa nova que eu estou fazendo, né? Então, através da Bíblia, ou até mesmo quando você está lendo a Bíblia, ele pode falar com você alguma coisa que você precisa, né? Então, ler a Bíblia é importante porque o Espírito Santo constantemente está falando com você, tá? Através da sua voz interna. Pensamento é um pensamento que vem ali, né? Então, o que você tem que pensar é que 99% das vezes é o Espírito Santo falando com você, não duvide, é ele. Então, o que é? É um pensamento que ele vem na tua cabeça e você, assim, você nem estava pensando naquilo, aquela coisa vem ali na tua cabeça, sabe? A Carol Ou falou você uma coisa esses dias, amiga, que ela sabia, ela teve um pensamento, que foi a primeira experiência, né, que ela contou aqui pra gente, que ela ouviu a voz do Espírito Santo, é que vem um pensamento, mas você sabe que aquele pensamento não teve origem em você, ele teve origem né, no Espírito Santo, e ele veio para você. Então é aquele pensamento que você fala, certeza? Beleza. Mas você sabe que aquilo realmente não teve origem em você. Sim, e às vezes é confuso, tá? Às vezes é confuso, mas o que você tem que acreditar é que 99% é ele falando com você, tá? O que eu já vi, o que eu já fiz de teste, que é assim, com ele falando, eu fazia assim, né? Quando eu estava começando a aprender, eu colocava a janela para fora da janela de casa e falava assim: Espírito Santo, a cor do próximo carro que vai passar na rua? Aí o Espírito Santo falava assim: ônibus. Aí vinha um ônibus, caraca, que top! Tipo, entendeu? Aí eu ficava fazendo assim isso uns 10 minutos, sabe? E aí você vai treinando para ver, opa, esse é o meu pensamento, esse é o dele, você vai treinando. E tem vezes que é muito forte, tá? A primeira vez que eu ouvi muito forte, que eu acho que eu ouvi o Espírito Santo, eu acho que ele já tentou falar outras vezes comigo, mas eu estava muito ocupada fazendo outras coisas, né? Mas eu tive um ataque de pânico fazendo um mergulho e eu tava a 28 metros de profundidade. E veio uma voz falando assim para mim:
sai daí que você vai morrer, sai daí que você vai morrer. Só que quando você está a 28 metros de profundidade, se eu subisse com tudo, eu olhei para cima e em um segundo eu pensei, eu vou subir. Porque, gente, quando você tem um ataque de pânico é muito ruim, eu queria sair dali, eu estava desesperada. Só que se eu saísse, eu podia morrer, porque o pulmão, ele pode... É como se ele... Eu nem sei, tem uma doença que você contrai se você sobe, né? Com tudo. Complacência. Como é que é? Ele entra em complacência, ele vira o pulmão, ele é como se fosse uma bexiga flácida, né? É, Ele entra em contração e expansão, né? A gente chama de complacência isso daí. isso, aí eu ia ficar doente, pronto. Aí, gente, eu sei que eu tava lá embaixo tendo um ataque de pânico, e aí eu ouvi, gente. Ah, eu posso ouvir também, eu posso ouvir uma voz audível. Uma voz audível. Eita, o que eu fiz aqui? E aí eu ouvi uma voz, dessa vez foi audível, tá? Que falou assim para mim: não é porque não é porque você não me vê que eu não tô do seu lado. Não é porque você não me vê que eu não tô do seu lado. Foi a coisa mais incrível do mundo, que eu fiz assim, e gente, eu tava em pânico. De repente, veio uma paz assim dentro de mim, e aí eu voltei assim, tipo, nadar que nem uma peixinha, sabe? Ai, foi incrível, tá? Então, essa voz interna aqui é o que você mais vai ouvir, tá? E você pode ouvir instrução para tudo, tá? Eu já ouvi, por exemplo, o Espírito Santo falando para mim, eu no supermercado, o Espírito Santo falou para mim, olha como que é? Ele falou, olha a data de validade. Eu não olhei, quando eu cheguei em casa, tava tudo, assim, metade das compras estavam vencidas. Eu morri de raiva. Aí, hoje, quando eu tava saindo eu ia sair de casa, veio a vozinha na minha cabeça, pega a chave. Aí eu pensei assim, não vou pegar não, eu vou com a minha mãe sempre tem a chave. Aí, quando eu desci a escada, cheguei lá, minha mãe falou assim, você pegou a chave? Ai, me deu uma raiva, gente, deu uma raiva, porque assim, você sabe que é aquela voz, a voz falou comigo, por que eu não prestei atenção? Isso, outra coisa, o Espírito Santo pode falar com vocês através de imagens. Vamos lá, eu falo para você, todo mundo fecha o olho. Fecha o olho. Eu falo para vocês, elefante. O que veio na cabeça de vocês? Uma imagem. Essa imagem aí é a forma que o Espírito Santo fala para vocês, certo? Então, o Espírito Santo pode falar com vocês através de imagens, tá? Pode vir uma imagem dessa na sua cabeça, tá? E às vezes a imagem vem na cabeça, às vezes a imagem vem no olho, quando você está de olho fechado, tá? Então, muitas vezes, essa imagem vem na cabeça, você pergunta alguma coisa para o Espírito Santo, pode vir ele respondendo em palavras, ou podem vir imagens, tá? Por exemplo, você pergunta, Espírito Santo, não sei o quê, e aí vem uma imagem na tua cabeça. Isso pode ser uma resposta, tá? Ou essa imagem, ela pode vir no olho. Como assim ela pode vir no olho? Eu não sei explicar, vocês vão ter que ter essa experiência para vocês saberem. Mas ela pode vir na cabeça ou ela pode vir aqui no olho, tá? Mas é a mesma imagem que vem na cabeça ou no olho. Mas quando ela vem no olho, ela parece mais real e colorida, tá? Mas a imagem é igual. Ou você pode ter uma visão aberta. Eu nunca tive uma visão aberta, mas o que é uma visão aberta? É você ter uma visão do mundo espiritual com seus próprios olhos. É você ver o que está acontecendo no mundo espiritual com seus próprios olhos, tá? A gente tem uma menina que frequenta aqui dessas terças-feiras, hoje ela não tá, que ela se converteu porque ela teve uma visão aberta.
Ela ficou assim, uau, isso é verdade, isso existe, tá? Outra forma de o Espírito Santo falar com você, através da natureza, tá? A natureza pode falar com você, tá? Então, perceba a natureza ao redor de você. Os animais podem falar com você. Situações da vida podem falar com você, tá? Então, o Espírito Santo, ele usa muita coisa para falar com a gente, tá? Ele pode usar situações assim, então observem, fiquem atentos, porque ele usa tudo que pode acontecer, ele pode usar, tá? Alguém que não te conhece e pode te trazer uma palavra, ou alguém que te conhece e pode trazer uma palavra, tá? Então, por isso que é bom você ter uma rede de relacionamentos de pessoas que são cristãs, que são pessoas, porque quando você está passando por momentos que às vezes você não consegue se conectar ao Espírito Santo, muitas vezes as pessoas vêm e te trazem uma palavra, né? A pessoa, eu recebo mensagem, Ruth, eu sonhei com você, ou eu tive essa palavra. Então, é sempre bom a gente estar no corpo, porque o corpo sente, né? A gente está no corpo de Cristo, as pessoas vêm e elas mandam coisas para vocês. Que mais? Sonhos. Sonhos é uma ótima forma de Deus falar com você, e o Espírito Santo também. De você aprender coisas, você pode pedir para o Espírito Santo te ensinar algo através de um sonho, tá? Te ensinar algo mesmo. Você pode falar, Senhor, eu quero aprender tal coisa através de sonho. Isso é possível, você aprender alguma coisa através de sonho, ou você, tipo, ir dormir e acordar sabendo, tá? Ou é possível você... Parece loucura do que eu tô falando, mas não é loucura. As coisas de Deus não são loucura. É loucura para os homens, mas não é loucura para Deus. E todas as vezes que você for dormir, você fala assim, Deus, me dá um sonho profético? Me dá um sonho que fale comigo? Fala comigo durante meu sonho? Então, tenha propósito. Quando você for dormir, não durma simplesmente assim, vou colocar a cabeça, vou dormir. Não, sabe? Quando você for dormir, faça uma oração pedindo um sonho, pedindo para Deus falar com você, pedindo para ele se conectar com você, pedindo para o Espírito Santo falar com você, pedindo para você ver anjos, certo? Pedindo, falar assim, eu quero ter alguma coisa aqui à noite, eu quero ver alguma coisa à noite, certo? Ouça a voz na voz, então ouvir a voz na voz, tá? Então, em qualquer conversa, você pode ouvir a voz na voz. Prestem atenção, porque às vezes Deus está usando o seu marido para falar com você, Deus está usando a sua amiga para falar com você, Deus está usando pessoas para falarem com você e você não está prestando atenção, certo? A Kellen, ela é mestra em Deus falar comigo através dela e eu não ouvi. Deus fala comigo através dela e eu não ouço nunca, porque eu sou teimosa. E aí eu tenho que sofrer, levar um tempão, para depois eu falar assim, nossa, Kel, Deus falou comigo. Aí ela, pois é, eu falei com você, ó. Ela fala assim, nossa, eu tive uma ideia. Exatamente, ela fica bravíssima comigo, mas eu fazer o quê, né? Eu falo para ela, mas é que o Espírito Santo, ele convence, a Kellen não. Eu só falo, entendeu? Eu jogo. Aí é aquela história, né? Os inteligentes saem de buracos que os sábios nem entram. Então, assim, era para ela ter ouvido na sabedoria, entendeu? Para ela já adiantar as coisas. Daí não adianta, daí lá na frente eu vou falar, então, mas vou na conversa, vou dar um responder lá em cima. Tá aqui, ó. Mas é isso, né? O Espírito Santo, ele fala através das pessoas, então ele pode sim se relacionar com você, mas às vezes a nossa voz está tão bagunçada, como a Ru falou, né? Que vai ser difícil a gente ouvir o que ele quer pra gente com a nossa cabeça fazendo muito barulho. Então, muitas vezes ele vai usar alguém para falar com você, alguém que é próximo, alguém que tem intimidade para falar para você algumas coisas que outras não têm, né? Então, geralmente pode ser um marido que te conhece muito bem, ou uma amiga muito próxima.
E aí vai do seu ego e da sua sensibilidade para realmente falar assim, poxa, isso daqui. E às vezes, assim, muitas vezes, na verdade, com várias amigas eu falo, essa é a minha opinião, tá? Isso é a Kellen, porque muitas vezes eu não concordo com a opinião do Espírito Santo. Muitas vezes eu falo, ó, eu faria tal coisa, mas eu sinto que você deve fazer tal coisa, por isso, isso e isso. Porque a gente também, às vezes a gente não sabe o que é dele e o que não é. Mas quando é meu, sozinha, eu tenho plena certeza. Ó, isso aqui é a Kellen Soares que tá te dizendo, tá? Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sim, sim. Música, muitas vezes, você tá do nada, vem uma música, sabe, você ouve uma música, Deus pode falar com você, o Espírito Santo pode falar com você através de uma música, através de uma palavra que vem na mente, sabe? Uma palavra, não precisa vir uma frase inteira. Vem, sei lá, força, ajuda, sei lá, sabe? Uma palavrinha. Ele pode estar querendo falar com você através de uma palavrinha. Ele vai se comunicar como você conseguir entender e da melhor forma que você conseguir entender, tá? Ele também pode se comunicar através de um versículo que vem na sua mente. Você lê a Bíblia, vem um versículo na sua mente. Várias vezes eu acordo com um versículo na minha mente. E aí eu falei assim, gente, mas por que esse versículo tá vindo na minha mente? É o Espírito Santo. Aí você começa a ler, você fala, o que ele quer dizer com isso? Aí você, mas o que você quer dizer com isso? Aí você começa a perguntar até você entender. E às vezes também acontece de eu acordar com um trecho de música na minha mente, tá? Vem um trecho da minha música, tipo, gente, é muito assim, eu acordo já, tipo, sabe, acordei com um trecho da minha música na minha mente. Eu falei assim, nossa, mas que você quer dizer com isso, tá? E essas duas formas aqui, ó, o versículo na minha mente e o trecho da música na minha mente, foram as duas formas que o Espírito Santo usou quando eu tinha menos experiência, né? Então, quando eu tinha menos experiência, eu escutava bastante música e eu lia ali alguns versículos, então eu sabia alguns versículos, mas eu não conseguia ouvir ele assim dessa forma, né? Eu não conseguia ter imagens, eu não conseguia ver muitas coisas. Por quê, gente? Isso é uma questão que a gente vai treinar, que vocês têm que treinar. Então, eu acho que hoje já é tarde, talvez, Kel. Eu acho que na próxima terça, de repente, a gente pode tentar fazer alguns treinamentos para a gente ver, a gente, sei lá, a gente divide em grupos para a gente tentar fazer algum exercício de visão, imagem, para todo mundo ver aqui que, tipo, é possível a gente ver mesmo, o Espírito Santo realmente fala com a gente. Porque uau, deu certo! Foi que eu comecei a perceber que, nossa, realmente é verdade isso aqui, entendeu? E quando a gente começa a perceber que realmente acontece, é incrível. Amiga, É deixa isso, eu só. gente. Ainda tenho só uma coisinha que eu queria falar. Eu tive um sonho um tempo atrás com uma menina, na verdade, assim. Essa menina era casada, os dois se separaram há muitos anos, e esse rapaz começou a namorar e apareceu nos meus stories que ele estava com uma outra pessoa que eu também conheço, que também é super gente boa. E aí eu sonhei com essa daqui, com a que ficou, né? Ela não tá solteira, não, porque faz muitos anos, ela já tá em outro relacionamento também. Mas eu sonhei que eles estavam trabalhando juntos numa gráfica. E daí eu olhei, e assim, eu sei que o relacionamento ali foi conturbado, né? E que tinha muitas questões que eles não se dão bem hoje. Mas no meu sonho, eles estavam trabalhando muito bem numa empresa. E aí eu lembro que eu cheguei lá na empresa e falei assim, poxa, que legal que vocês estão trabalhando junto. Ele falou, a gente tem essa empresa aqui há muito tempo e a gente precisa fazer ela dar certo. E ela tá indo super bem. E nisso o namorado atual dela saiu meio que pela porta dos fundos, assim, mas tipo de boa. E aí ele falou, agora eu vou lá, terminei o trabalho, já tô indo lá pra minha casa, né? Beleza, aí eu sonhei isso, eu falei, gente, eu não tenho muita intimidade com essa moça, né? Ela é minha cliente e tal, de vez em quando eu entrego assim pela janela do carro, eu não tenho muita intimidade, apesar de conhecer ela há muitos anos, mas eu falei, Espírito Santo, eu não entendi esse sonho, mas isso tá me incomodando. O que que eu posso falar para ela? Por que que eu sonhei com ela, né?
E aí eu fui correr, e correr me abre muito oxigênio no cérebro, né? E é um tempo que eu tiro para falar com Jesus. E aí, ele falou para mim, eles têm uma empresa, que são os filhos, e eles precisam fazer essa empresa deles dar certo. E aí eu liguei para ela, e eu falei assim, eu sonhei com você, e eu quero explicar o sonho para juntas a gente entender o que está acontecendo. E aí eu fui e falei o sonho para ela, eu falei assim, olha, no meu conceito é que vocês têm um filho e ele tem que te ajudar nessa empresa, porque essa empresa é dos dois. Não é uma empresa que você vai continuar cuidando dela sozinha, é uma empresa que ele também precisa estar junto com você. E aí ela falou, Kel, eu estou neste momento onde eu não estou dando conta de cuidar dos meus filhos. E eu tava com toda a questão de orgulho, porque agora ele começou a namorar e tal, e com medo, de repente, dele achar que eu tô me aproximando por conta dessa outra pessoa, né? Eu falei, não, então, né, fala pra ele que eu que não falo com você há 1 milhão de anos, nunca tive intimidade para falar sobre esse assunto com você, né? Que essa empresa é de vocês e os dois têm que gerir ela como uma administração. Esse é o maior projeto de vocês, são os filhos. E foi muito legal, porque assim, eu tive que ter coragem de ligar para ela, porque ela tem um perfil mais diretivo e ela podia não me receber bem. Né? Então a gente precisa falar com amor e com carinho, óbvio, mas a gente também precisa de coragem para fazer algumas coisas. E só para fechar aqui, em Lucas 12, fala que Jesus apresentou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu não estou lendo a Bíblia, estou lendo um rodapé, tá? Em sua função de mestre. Por todo o Antigo e o Novo Testamento, o Espírito Santo capacitou os cristãos, às vezes olha isso, ele os equipou com força e sabedoria extraordinárias. Jesus deu ênfase ao Espírito Santo como o ajudador, que auxilia e concede poder sempre que necessário. Então, assim, ele é tudo isso, mas ele também nos equipa. Então, a gente pode imaginar que a gente sendo equipado com poder, força e sabedoria extraordinária. Então, é simplesmente maravilhoso. Kel, eu acho que você pode parar de gravar, daí a gente vê se alguém quer dividir alguma coisa, se Beleza. alguém quer fazer alguma pergunta em relação